Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. E esses programas especiais de final de ano aí, eu trouxe uma pessoa maravilhosa, que é a Cris das 5. E ela acompanha muitos podcasts, né? Ela é realmente a mulher que, olha, obrigatoriamente acaba assistindo todos por causa do seu estúdio. Mas a Cris trouxe uma mensagem linda no Thank You, que nós estávamos juntas lá, e eu já queria ouvir ela há muito tempo, compartilhar a mensagem dela. Eu conheço ela dos bastidores e queria trazer a mensagem dela para vocês, mulheres, há bastante tempo. A Cris também esteve comigo no evento, no nosso encontro grande que tivemos do Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, com a sua equipe lá de gravação. Eu pude brilhar no palco, porque eu sabia que eu tinha uma equipe cuidando de tudo nos bastidores. Isso foi uma delícia na hora de poder passar a mensagem. Mas hoje é o dia dela passar a mensagem dela. E para mim é uma honra poder compartilhar a mensagem dela com vocês. E ela trouxe uma mensagem que me deixou com uma pulga atrás da orelha, que vai deixar você, mulher, a sua melhor versão. A sua versão atualizada. Ela trouxe um conceito, não é bem um conceito, mas um pensamento sobre isso. E eu vou deixar ela mesma falar sobre o tema e vou deixar ela se apresentar. Porque depois desse programa, você também, como eu, vai ficar mais calma. Cris das 5. Que responsa, hein, gente? Meu Deus! Que alegria estar aqui contigo. A Mi estava contando que ela já tinha feito 2 vezes o convite para mim estar aqui. Por questão de agenda, eu não pude estar. E aí agora na 3ª vez eu disse, não, eu preciso estar lá com a Miri na multiplicação de negócios. Então, Mulheres inteligentes, é tanto programa, gente. É Mulheres Inteligentes, é que a gente grava, né, outras. Ai, tudo bem, faz parte. Eu vou papo de molho aqui. Pra vocês verem que eu tô bem à vontade, né. Bom, pra quem não me conhece, então eu sou a Cris Monteiro, sou proprietária da i5 Filmes. Mas antes de ser, né, empresária, eu sou uma mulher na flor da idade dos 40 anos, apaixonada pela vida, casada, tenho uma filha e uma mulher que eu sempre digo que eu sou uma mulher com várias abas abertas. Às vezes tem que dar um reset, fechar algumas, mas essa sou eu, né? E a Miri falou que ela esteve comigo no Thank You, agora no encerramento do ano de 2024, onde eu tive a oportunidade de estar trazendo uma reflexão para as mulheres que estavam participando daquele evento. E até a Miri sabe, né, nos bastidores, que a gente, além da produtora, nós temos um projeto pessoal meu e do Paulinho, meu marido, que se chama Projeto Graça. Então é um projeto que acontece na nossa casa e nós recebemos pessoas para estar compartilhando do que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele não é um projeto de uma religião específica, ele não é uma igreja, ele é um encontro onde nós refletimos do que tem sido diferença na nossa vida. E aí, a convite da Mai, eu estive no Thank You e eu compartilhei de uma reflexão que me veio esse ano sobre nós mulheres, né? Nós mulheres que somos 1001 tarefas, mulheres que lava, passa, cozinha, vai pra academia, eu digo as mulheres maravilha, que na realidade não existe, né? Eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas pra mim a gente se torna cansada muitas vezes. E eu recebi o desafio para falar sobre gratidão no evento, e aí eu fiquei avaliando por que nós geramos esse sentimento de gratidão. E aí, num bate-papo com o Paulinho, a gente chegou à conclusão em casa, eu disse, poxa, né, olha só, a gente está o tempo inteiro sendo conduzido pelo nosso sistema, pela sociedade, a estar atualizando as nossas coisas. Vou dar um exemplo, eu trouxe o exemplo lá no evento. O celular. O ano passado eu comprei um celular, um iPhone 14, e aí tava super feliz com o meu celular e logo veio o iPhone 15. Eu tinha pago a 4ª parcela e eu já cheguei e disse pro Paulinho, nossa, eu quero muito já trocar.
me atualizar, pegar uma versão mais compacta, mais melhor, que me ofereça mais coisas. E aí ele olhou para mim e falou: nossa, Cris, mas fazem 4 meses que a gente comprou. Tu sabe mexer em tudo que o iPhone 14 te proporciona, né? E aquilo me deu me levou a um pensamento em relação à nossa vida. E o ano passado esse ano eu estive com algumas mulheres, e algumas mulheres me comentavam: eu tô me atualizando, eu tô buscando outras coisas, porque o que eu tenho não é bom, porque eu me sinto insatisfeita ainda com o que eu sou. E eu até trouxe um exemplo, né, Miri? Eu sou uma mulher de uma personalidade forte, eu sou ariana, então eu sempre eu tive na adolescência muita coragem, mas com o passar do tempo a gente vai perdendo um pouco da nossa coragem, da nossa ousadia. E aí aconteceu que eu muitas vezes tinha novas ideias, novas possibilidades de novos projetos, e não me achava completa, não me achava satisfeita, não me achava capaz. E aí eu procurava uma Miriane da vida. E aí eu dizia: Miri, eu tenho um projeto assim, quem sabe tu toca esse projeto? Porque eu sabia que ela ia conseguir. Porque a régua que eu tava me medindo não era a régua da minha vida, era a régua de outras frentes aí, do que a gente enxerga nas redes sociais. E aí teve uma frase esse ano que foi muito falada, que é: seja sua melhor versão, né? Sim. Todo mundo escuta essa frase, só que enquanto a gente lida com as coisas, né? De evoluirmos, de buscarmos coisas melhores, de comprarmos coisas melhores, ok. Agora, quando a gente traduz isso para a humanidade, existe um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Que essa frase, seja a sua melhor versão, é uma frase que eu acredito muito. É uma frase que eu acredito que ela tem um tom bem bonito. Ela é uma frase necessária para a nossa vida. Na questão de buscarmos sermos melhores, uma mulher melhor, mais qualificada, né? Não tá bom aqui, eu tava dizendo, eu fiz botox com 40 anos. Então, assim, eu acredito muito na evolução, da transformação. Só que existe um X da questão em relação a essa frase, e que me impacta muito. Esse ano é um ano que eu escutei muitas mulheres dizendo: Cris, eu tô cansada, eu não tenho tempo mais pra nada. E eu me coloco nesse lugar também, de cansaço, né? E aí existe um X da questão muito importante. Quando a gente vive essa seja a sua melhor versão, num lugar, num pensamento de respeitar o nosso processo, num pensamento de acolhimento, de compaixão, de aceitação, é bem diferente de quando nós mulheres nos colocamos num lugar, ou vivemos essa frase num lugar de inadequação, de insatisfação, de não nos respeitarmos os nossos tempos. Então, se torna pesado. Sim. E aí me vem a questão, será que eu ainda tenho que me tornar uma melhor versão, ou o que eu tenho para oferecer hoje é o melhor? E aí eu trouxe essa reflexão para as mulheres, né? De que eu preciso respeitar o meu processo, eu preciso olhar para mim com amor, abraçar o caos e a beleza da minha vida hoje, né? Abraçar essa versão atual. Isso. E fazer o que tu trouxe ali. Às vezes, quando tu olhava para si com a tua versão atual, tu achava que não daria conta de fazer aquilo que vou usar bem como eu falaria fora das câmeras, aquilo que Deus já colocou no teu coração para fazer. Exato. O que é funcional. Se Deus colocou no teu coração o desejo de fazer, é porque Ele também te deu a capacidade de fazer. E só que ao mesmo tempo, como essa seja a sua melhor versão, e essa busca sempre pela melhor versão, não, eu vou fazer quando a minha melhor versão for aquela. Não, eu não falo tão bem, eu não isso. E aí delegava, foi muito legal tu compartilhar isso teu com a gente,
e delegava para outros fazerem aquilo que era para você, que era um presente que tinha sido dado a você. Sim. E assim, muitas mulheres se encontram hoje esperando para começar algo que elas têm no coração ardendo há muito tempo. Esperando para apresentar algo que elas já têm realmente, esperando para tomar uma iniciativa que já está há tempo no seu coração, porque elas estão esperando, e essa nova versão que parece que nunca chega. Nunca chega. E aí nos tornamos mulheres cansadas, e, se sentindo incapazes. Tu sabe, Miri, que eu fiz uma pesquisa, porque daí a gente preparou, né, o compartilhar lá no evento, e aí eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar sobre como tem um observatório chamado Febraban, que ele faz algumas pesquisas em relação do que está acontecendo no mundo num todo. E lá ele dizia o seguinte, que a mulher, ela tem uma autocobrança tão grande, que ela se candidata para uma vaga de trabalho quando ela tem 100% dos pré-requisitos daquela vaga. Em contrapartida, o homem com 60% dos pré-requisitos, ele se encoraja a participar. E aí, é muito sutil tu estar neste lugar, tu se colocar neste lugar. A gente acessa o quê? A rede social. Então lá é só recortes da vida perfeita, né? Eu mesma às vezes, cara, deixa eu hoje postar uma coisa sem filtro. Porque é muito sutil, a gente entra nessa linha de uma vida perfeita, de só postar coisas boas, e aí a gente começa a olhar isso e o nosso inconsciente começa a querer só gerar isso. Então eu nunca tô boa, nunca tá bom, nunca tá suficiente, e a insatisfação vem, e isso vai matando a gente por dentro. Emocionalmente, espiritualmente, em todos os âmbitos. Eu vibrava quando eu dizia, Miri, olha, eu tenho um projeto muito legal, eu acho que combina contigo. Mas no fundo, eu queria executar aquele projeto. Eu sabia que eu podia estar fazendo. Exato. Tu sabe que às vezes e é um medo de errar, né? No mercado imobiliário eu tive um corretor que passou por mim, foi o Silvano. Ele me presenteou com uma bela história da vida dele. Eu vou falar jogo de futebol. E que complementa isso que tu tá trazendo para nós. E teve uma vez de um fechamento de negócios que ele usou isso numa história do fechamento de negócios. Mas ele era novinho, ele jogava futebol e chegou a hora de bater o pênalti. Era pra ele ter ido bater o pênalti. O pênalti era dele, era o direito dele ir lá e bater. Eu não sou, né, mas vocês vão entender. E aí ele olhou pro colega, que ele achou que o colega era o melhor jogador que ele disse, vai lá e bate o pênalti pra mim. E aí o colega foi lá, bateu o pênalti e deu errado. E aí ele chegou e foi cobrar o colega. Como? Eu te dei o meu lugar pra ir lá bater o pênalti e tu jogou errado. Ele disse, tu me deu o meu lugar porque tu não tinha coragem de ir lá e bater o pênalti. Tu não tinha coragem de errar. Por isso que tu me deu o teu lugar. Quando ele me contou essa história, Silvano, onde você estiver, se um dia tu vê esse programa, sei lá, 8 anos atrás. 8 anos atrás, 7 para 8 anos atrás. Aquela história mexeu comigo de tal maneira que quantas vezes na minha vida, na nossa vida como mulheres, o pênalti, a bola tá no pé da gente. A bola é da gente, a vez é da gente. Mas por medo de talvez chutar aquela bola e aquela bola não entrar no gol, que é um risco que pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo. A gente dá pro outro ir lá jogar. E, enfim, o outro pode acertar, que é ótimo, mas o outro também pode errar. Que foi o caso dessa história que ele me contou. E a gente nessa espera, ele estava esperando ele ser o craque, para ele poder bater a bola. Daí ele tomou uma decisão que nunca mais, quando a bola fosse para ele ia passar a vez. Olha só. E tu sabe que isso me lembra muito a questão de que a gente acha que só a nossa melhor versão é que vai transformar o outro, né, Miri? Só que na realidade o que nós temos visto ultimamente é que a nossa vulnerabilidade transforma mais ainda. Porque as pessoas hoje, principalmente nós mulheres, a gente procura lugares seguros para abrir quem realmente somos. Lugares de verdade. E aí, perfeição. Será que realmente perfeição existe? Né? Então, eu até comentei, tem uma frase que eu deixo no espelho do meu banheiro. Eu vou me comprometer
Deus, a proposta de Deus para a vida de cada ser humano é se comprometer com o nosso progresso, com a nossa evolução e não com a nossa perfeição. Porque, de fato, o perfeito, para mim, só teve um na vida, né? É Jesus Cristo. Exato. Então, assim, eu acho que eu tenho certeza que a vida se torna mais leve. Na questão de que eu não tenho medo de abrir as minhas reservas e dizer, olha, vou dar um exemplo, a Jennifer lá do avião. Cara, ela virou a menina lá que disse não, ela verdade. virou um ícone, uma revolucionária. E pra mim, eu não fico nem do lado A nem do lado B. O que me choca dessa história é que ela soube dizer não. Mesmo as pessoas na volta. Então, se posicionar dentro do que tu acredita como verdade, hoje está sendo revolucionário. Nossa. Em um, 2 dias, 1 milhão de seguidores. Então, assim, é uma luta constante. Isso que eu trago aqui, é um processo meu também, né? De ressignificar o que realmente, de fato, é leve viver. E hoje, olhando todas as minhas versões, né? Todas as que passaram, as 40 versões de Cris, elas foram importantes para hoje eu ter a versão final, que é o agora que eu tô vivendo aqui contigo. A versão atual. A versão atual, a versão do que o mundo hoje precisa agora, que a Cris entregue, que a Miriane entregue, é o que eu sei hoje. Que engraçado, é que as versões passadas é como se elas se fizeram necessárias para as circunstâncias que estavam sendo vividas. Isso também traz essa habilidade de não nos engessarmos, né? E como tu trouxe assim de acolher essa versão atual, né? Tu trouxe muito esse papel de acolhimento. E de chegar a esse final de ano se amando. Se amando. Que tá difícil. O que eu mais vejo hoje é as pessoas com dificuldade de se amar. De se aceitar. Se aceitar. Como são. E uma coisa que tu falou muito forte é essa questão funcional, de que Deus nos fez com um dom, com uma habilidade. Existe um versículo que fala da multiforme graça de Deus que está sobre nós. E eu acredito muito nisso. Tem algo que só a Cris pode entregar nesse mundo. Tem algo que só a Miri pode entregar. A gente fala muito lá na produtora, né, Miri? Assim, hoje, se tu for analisar, a concorrência de geração de conteúdo audiovisual, ela tem muitos estúdios, mas existem coisas e propriamente marcas que só vão, a essência é só tu que pode entregar. Vou dar um exemplo, uma receita de bolo, outro dia eu fui fazer uma receita e dizia assim, após bater, bote 5 minutos no micro-ondas. Gente, não ficou igual. Não ficou igual. Por quê? Porque a potência é diferente. Até o micro-ondas tem a sua essência. A potência é diferente. Tu pode fazer até a Sândia, né? A Sândia que faz as receitinhas fitness lá. Cara, ela faz um pão de queijo, assim, maravilhoso. Só que eu tento fazer igual, não dá. Por quê? Porque é o jeito que ela bate, a intensidade, a velocidade, sabe? É o tchananã que tu coloca. Então, tem a nossa essência, é só a gente que pode de passar pro outro, né? Então, isso é muito bacana, assim. Respeitar o nosso processo, o nosso tempo. E o amanhã, sabe? Eu tenho vários planos. Outra coisa, assim, ó. Tenho vários planos para 2025. Mas esse ano, eu falei pro Paulinho, eu só vou fazer o que eu sei que eu vou conseguir de forma humana. A gente faz as nossas listas de plano de ação de 2025 achando que a gente é robô. E a gente não é, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa levar em consideração, né? E tem coisas que a gente coloca, que a gente vê também, como tu trouxe a multiforme, a graça que Deus traz, é que tu começa a fazer, mesmo que às vezes tem coisa que é maior que você. E você, na sua versão, você vai olhar, mas como é que eu vou fazer isso? E as coisas acontecem, porque você se propôs a fazer de uma forma fenomenal. Exato.
E nós, eu vejo isso, somos a prova disso. Sim. O Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio é a prova disso. Às vezes, se eu pensasse em competência, do quanto patrimônio eu multipliquei, eu não faria. Eu não estaria à frente. Eu trago especialistas para o assunto, mas quando olhar o patrimônio pessoal que eu multipliquei, eu não estaria à frente. Mas é o que a mensagem que nós vamos levar ao presente veio para mim. E aí nisso Deus manda o que está faltando em mim através de outras mulheres. Eu gosto de falar, assim, eu tenho uma fala que eu falo muito lá no Projeto Graça, que é: Deus escolheu ser amado através das pessoas. Ele se movimenta através das nossas conexões. Por muito tempo, a gente engessa essas questões. E nos tornamos incapazes. Nós achamos que Deus só faz de uma forma, só usa aquela pessoa. E não. Deus é multiforme também. A gente tem que tirar da caixinha e começar a ver numa amplitude maior em relação a isso, assim, né? De que ele usa habilidades, ele usa dons, ele usa conexões. E às vezes, falando sobre mãe, que é o que vem no meu coração agora, às vezes tem mulheres que não engravidam porque acham que não estão preparadas para ser mãe. Inconscientemente isso. Eu quero dizer, você está preparada. Você está pronta. Não precisa esperar. Não. Às vezes a gente tem tanto essa coisa assim de... não, claro, eu não sou contra o planejamento. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando disso. É capacidade interna. Eu vou discordar da Miriane. A gente não está preparada para ser mãe. Isso. Mas seja mesmo sem estar preparada. Isso. Sabe por quê? Eu tenho uma filha de 15 anos. E eu achei que eu sabia tudo sobre ser mãe. Cada fase é uma fase. Esses dias ela chegou pra mim, Miri, e falou assim: mãe, deixa eu te dar uma dica. Até fiz uns stories nas minhas redes. Eu não sou influencer, eu não sou... Mas assim, vira e mexe, acontece algumas coisas nos bastidores e eu levo pro Instagram. E ela falou assim: mãe, deixa eu te dar uma dica que vai ser muito importante pro nosso relacionamento. Quando eu for trazer alguma situação da minha vida pessoal, Celine, tu faz 2 perguntas para mim. A primeira é: filha, esse assunto que você vai tratar comigo é para eu só escutar ou é para eu opinar? Ela trouxe para mim. Pensem. Eu olhei aquilo porque a gente, por amar tanto, a gente ama. Aquela criança nasce, a gente se transforma, é um amor inexplicável, e aí a gente protege tanto, a gente ama, a gente guarda, a gente tem tanto zelo que a gente acaba atrapalhando o processo pessoal deles, né? Então assim, gente, a gente não sabe ser mãe, a gente vai aprendendo com eles. A nossa vulnerabilidade também serve como trampolim pra gente mostrar que a gente é humano, né? Às vezes a gente se coloca num lugar de perfeição que cansa, que esgota, que adoece o ser humano. Então, e isso é para casamento, isso é para filho, isso é para equipe de trabalho, né? Para tudo. Então, a gente, quanto mais humanidade nós trouxermos para os nossos relacionamentos, respeitando os processos, os nossos processos. Olha, eu não sei fazer isso aqui, mas tem o telefone de quem sabe que vai me ajudar. Então isso é muito importante, sabe, Miri? Eu já saí de contextos e situações, de lugares, de instituições, que eu não me achava inadequada estar naquele lugar, porque para mim não cabia mais, mas talvez ainda coubesse. Mas o meu olhar em relação à perfeição, em relação a ter conversas interessantes, as pessoas não sabem mais sentar numa roda de conversa e sair como, assim, eu tenho que entrar numa roda de conversa onde as conversas concordam com, eu entendo, ou são conversas que eu faço parte e concordo. Só que a gente deveria estar mais em rodas de conversa onde nem tudo que eu concordo Sim. rola ali. Sim.
Isso se chama maturidade. Então, assim, lá no projeto tem às vezes pessoas que chegam e talvez olhem Deus de uma forma diferente da que eu olho. Só que quando eu abro meu coração de respeito ao que o outro vai dizer, ali é manifestado graça. Então, assim, é um caminhar, um desafio para 2025. É um desafio. E assim, mulheres, a gente tem que estar todos os dias lembrando disso. Porque é muito sutil a gente entrar nesse limbo de novo de insatisfação, de incapacidade, de imperfeição, de que só a minha verdade é a verdade absoluta. Né? A gente é muito fácil a gente entrar nesse lugar, meu né? Deus. Então é isso, assim, eu tô numa fase que eu tô muito feliz com os meus cabelos brancos. Mulher, não tem, a dica loira. A dica loira. Eu vi que ela tá loira, ela era loira. Eu tentei ser morena, mas eu tive que ir pro loiro também, porque eu tava cheia de cabelo branco, gente. Eu tava dizendo pro meu marido, eu acho que eu já tô na menopausa precoce, assim, já sinto calor. Mas é isso, é o que eu tô vivendo agora, nesse momento, né? E vai muito da ótica que a gente vê as coisas, né, Miri? A ótica que a gente vê as coisas. E traz essa questão, quem é que tá na sua volta, que tipo de... Tem a sua ótica que você vê, mas a nossa ótica ela é muito influenciada pelos que estão na volta. E às vezes você tá rodeado por pessoas que são muito críticas, extremamente críticas. Tome cuidado para não se olhar pela ótica delas. Porque às vezes pessoas extremamente críticas criam um ambiente que você se torna o seu carrasco. Tu trouxe uma fala no final do Thank You, sobre essa questão, sobre o que às vezes o nosso inimigo fala para nós. Sim. Que o nosso inimigo é a gente mesmo, às vezes. Sim, verdade. Eu me lembrei de um versículo bíblico, inclusive. Eu estava escrevendo a mensagem e me lembrei de um versículo bíblico que Jesus disse: ame seu inimigo e ore pelos que te perseguem. Na hora virou a chave. Gente, a gente fica tentando achar o nosso inimigo e aí nos deparamos de que o nosso inimigo somos nós mesmas. Aí eu até falei para as mulheres, né? Eu preciso orar mais por mim. Muitas vezes somos nós mesmos. O nosso pensamento é muito sabotador. E eu entrei num limbo dizendo assim, nossa, olha o que eu deixei de viver. Meu Deus, como é que eu não virei essa chave antes? Então, ao mesmo tempo que tu desperta pro novo, tu pode ficar num lugar de autocondenação de novo. Não, foi do jeito que foi. Aquelas versões me trouxeram a ter essa versão final hoje que eu sou. E hoje eu vou, o meu movimento, a minha felicidade de vida realmente é caminhar, ir nessa jornada, me lembrando quem eu sou, que eu sou suficiente em Deus, no que eu posso entregar hoje. E cada vez mais, né, me tornar menos inimiga de mim. Porque isso me trava, isso me bloqueia, me traz infelicidade e me adoece. Sim. Adoece uma nação. E outra coisa, existe uma responsabilidade muito grande nós como mulheres, nós lutamos diariamente para sair desse lugar de não ter espaço, nesse lugar de não ser aceita em vários lugares, em várias profissões. Então parte de nós, né, Miri? Parte de nós. Algo também muito importante que o ano que vem está vindo outros projetos assim pessoais meus, falando sobre a questão de não segregarmos. Porque eu preciso ter muita certeza de quem eu sou, não de perfeição. Na questão do que eu acredito, e não ter medo de sentar em algumas rodas, porque antes da gente... Existe uma fala que tem muito sido falada que é olha a mesa que você vai sentar. Eu acredito muito nisso. Eu já sentei em lugares onde eu não conseguia mais ser ouvida. E esse lugar eu não quero mais estar. Mas a partir do momento que eu estou num lugar onde esse lugar me deixa ter voz e colocar a minha opinião, não estou falando de convencer essas pessoas de que eu estou certa.
mas de que eu tenha voz neste lugar e seja respeitada a ponto de conseguir colocar a minha opinião. Isso é importante. Às vezes a gente já olha pelas redes sociais. Eu encontrei mulheres esse ano que dizem assim, Cris, eu não sei se eu caibo nesse lugar. Não, é nesse lugar que tu tem que estar. Vem como tu está, sabe? Então, às vezes, a gente segrega sem querer. Uhum. Tipo assim, aqui eu não quero estar nesse grupo. Não, gente, sabe? Aí eu fiquei pensando esses dias, será que a mesa que eu tô sentando, algumas pessoas vão querer sentar? E o que mais prevalece no meio das mulheres é isso. É se sentir acolhida e sentir que pode ser de verdade naquele lugar. Pra mim, é as duas bandeiras que eu tento carregar e tento praticar com as mulheres que andam comigo. Porque, Miri, assim, ó, a pessoa pode ser... Sabe aquele ordinário da vida? Tipo assim, tanta coisa a gente faz no ordinário que a gente não traz pro holofote, né? Acordar todos os dias de manhã. Tem gente que pega 2 ônibus de manhã, mulheres pegam 2 ônibus para trabalhar de manhã cedo. Isso não vem nas redes sociais, a gente não mostra essas como heroínas, mas elas são. Então eu acredito que toda pessoa tem algo que pode passar e que é bom e que transforma a vida do outro, sabe? Não é uma faculdade fora do país, não é usar uma roupa de marca, não tô falando que essas coisas não são maravilhosas, são, mas é muito mais a essência, sabe? Eu acho que é isso que transforma, assim. Lá no estúdio, às vezes, o Paulinho diz, eu digo pra ele, vamos fazer uma divulgação assim, uma divulgação assada, e ele começa, não, amor, vamos ver se cabe pra nós. Às vezes o tete-a-tete, às vezes não, a maioria tete-a-tete, o contato direto com as pessoas, elas entenderem realmente quem é a Cris, quem é o Paulinho, quem é a Miriane, quem é essas pessoas, é muito mais valioso do que aparenta, né? Então, o que é leve pra nós agora. O que é leve pra nós agora. Gente, a gente tá chegando ao final desse programa maravilhoso. Desse episódio. Já? Obrigada. Já, meu Deus do céu. E a gente encerra falando sobre abrace a sua versão atual. É isso, né, Cris? Tudo que você faz sentido hoje. É importante para esse mundo. É importante para você. É importante para as pessoas que você impacta. A gente tá pronta. Vejo vocês no próximo Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Até! Let's go, girls.